Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltastes, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me sarastes. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida, porque não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento. Querido Deus, aqui está a sua palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor ministre poderosamente aos nossos corações e nos abençoe nessa noite. Em nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, este salmo, ele é um salmo de Davi. Não se sabe o tempo, a época que ele escreveu esse salmo e nem a idade que ele tinha. É certo que Davi já era rei de Israel. E este salmo, ele é um salmo de louvor e de gratidão a Deus. É um salmo de ação de graças. Mas por que essa ação de graças a Deus? Davi estava louvando a Deus por dois motivos. Primeiro, que Deus havia lhe livrado de momentos turbulentos, de perseguição, tramas de morte e grande aflição. E alguns estudiosos dizem que Deus também o livrou de uma enfermidade. Davi estava com a sua alma aflita, a sua alma angustiada, porque ele estava passando um momento desafiador na sua vida, talvez de uma grande enfermidade, mas também de perseguições e ameaça de morte. E a palavra do Senhor diz que Davi estava em aflição, em angústia. E esses versículos, eles nos levam a meditar algumas coisas importantes. Primeiro, que Davi, ele exalta a Deus, porque Deus não permitiu que os seus inimigos triunfassem sobre ele. Olha como Deus é bom. Todas as vezes que o inimigo se levantar contra nós, de querer usar pessoas ou alguma outra coisa, Deus é fiel para nos guardar e não permitir que o inimigo venha triunfar sobre nós. O inimigo nunca poderá jubilar sobre a nossa derrota, sobre o nosso fracasso, porque o nosso Deus não permite nada. O inimigo pode tramar e pode se levantar quantas vezes ele quiser se levantar contra nós. E quantas vezes o inimigo já tentou nos derrubar? Quantas vezes o inimigo já tentou frustrar planos, sonhos, projetos, parar você na sua caminhada, parar você em um sonho, parar você em um projeto na sua vida? Quantas vezes o inimigo nos já tentou? Mas Deus foi fiel para nos guardar. Então Davi, ele louva e exalta a Deus, porque Deus, ele é fiel nos seus cuidados. E essa ferida talvez seja uma enfermidade física, mas também existe, irmãos, enfermidades que precisam ser saradas muitas das vezes no campo das emoções, da alma. Quantas pessoas estão doentes da alma? Quantas pessoas estão feridas da alma? Quantas pessoas carregam uma decepção, um trauma, uma angústia, algo que aconteceu na história da sua vida que essa pessoa não conseguiu superar, não conseguiu ainda ser sarado, e essa ferida está aberta, sangrando, de tal forma que essa pessoa não consegue avançar na sua vida, não consegue avançar na sua história, porque existe essa ferida.
E Davi está dizendo que a ferida dele foi sarada quando ele clamou ao Senhor. E nesta noite nós estamos na presença de Deus. E daqui a pouco nós vamos clamar a Deus. E se existe ferida na sua alma, se existe ferida na sua vida, Deus vai sarar. Amém? Então ele louva e exalta a Deus por isso também. Mas ele diz também aqui na palavra dele que o Senhor fizeste subir a sua alma da sepultura. Ou seja, conservaste a vida dele para que ele não descesse ao abismo. Davi disse: o Senhor não permitiu eu morrer, nem por enfermidade, nem por espada de ninguém, nem por trama de ninguém. O Senhor não permitiu. De tal forma que quando nós colocamos as nossas vidas na mão de Deus, irmão, Satanás pode tentar contra a nossa vida. Ele vai usar pessoas, ele vai usar artimanhas, ele vai usar estratégias, ele vai usar tramas, mas o Senhor não nos permitirá cair, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Quem é dono da minha vida e da sua vida é o Senhor. Irmãos, quando nós cantamos, quando nós jubilamos, quando nós exaltamos a Deus, a presença de Deus, ela é notória na nossa vida. Você não deve ter vergonha de adorar a Deus. Você não deve ter vergonha de levantar as suas mãos ao alto, como sinal de reverência para cultuar aquele que vive e reina para sempre. A Bíblia diz que a presença do Senhor habita no meio dos louvores. Quando você abre a sua boca para louvar, quando você abre a sua boca para adorar, você atrai a presença de Deus na sua vida, e isso em qualquer lugar que você estiver. Quando você adora a Deus na tua casa, quando você adora a Deus no seu trabalho, quando você adora a Deus em qualquer momento, principalmente no momento de angústia, no momento de luta, de batalha, Deus se faz presente. Porque a palavra do Senhor que está dizendo que Ele habita no meio dos louvores. E aqueles que são seus, aquele que faz parte do seu povo, deve adorar a Deus. Momento de louvor, momento de adoração, irmãos. Não fique de boca fechada, não fique calado, não fique inerte. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos capítulo 12, ele diz que nós devemos nos apresentar a Deus, e apresentar a Deus um culto racional, e esse culto deve ser com a nossa alma, com o nosso espírito, mas também com o nosso corpo. Ele diz: apresentem o corpo de vocês em culto a Deus. É você com articulação, é você levantar as mãos, é você fechar os seus olhos, é você adorar sem se importar com quem está perto de você. Porque muitas das vezes, quando nós servimos a Satanás, que nós saíamos nos blocos de carnaval, que nós saíamos na balada, nós não estávamos nem aí para quem estava nos olhando, a gente pulava, a gente dançava, pulava cambalhota, tem gente que rolava no chão, tem gente que faz papel dos mais ridículos possíveis e não está nem aí. Mas quando é para Deus, fica tudo cheio de vergonha, tudo cheio de mimimi. Isso não é coisa para crente, Jesus. Quem é crente em Jesus não tem vergonha de adorar. Os irmãos ouviram, amém? Amém. Quem é crente em Jesus não tem vergonha de pular na presença dele, de articular, de exaltar, de dar glória. Porque você é uma nova criatura. Você agora é um filho, é uma filha de Deus, que habita em você é o Espírito de Deus. Não é espírito de vergonha, de timidez. O Espírito de Deus é o espírito de ousadia, é o espírito de coragem. E por isso Davi está dizendo: louve a Ele todos vocês. Aleluia. Ele nos encoraja. O favor de Deus que nos alcança traz vida para nós. Então o crente, ele é um crente vivo, ele é um crente fervoroso, ele é um crente de fé. Por isso o salmista diz: o choro pode vir a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E quantas noites nós já enfrentamos na nossa vida?
Algumas noites são bem rápidas para alguns, algumas noites são demoradas, algumas noites parecem intermináveis. E quando Davi fala de noite, ele não fala de uma noite comum, mas ele fala de dias, meses, situações que parecem escuras, situações que parecem que você não vê uma luz, você não vê um escape, você não vê uma saída, você não vê uma resposta. São noites sem resposta, são noites de angústia, de tristeza, de questionamento. Então existem noites e noites. Davi teve as noites dele, de enfermidade, de angústia, de batalha, de medo. Como eu já tive minhas noites e várias, e você já teve suas noites de medo, de frustração, de angústia, de questionamento, sem resposta, e falar: Deus, por quê? Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que essa situação? Por que uma coisa conserta aqui, quebra outra ali, e etc, etc. E são noites sem resposta, noites angustiosas no nosso coração. Mas a noite, ela não define o destino da nossa vida. Davi disse: eu passei por tudo isso, mas Deus é fiel. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vai chegar pela manhã. Aleluia. E aí eu aprendo, amados irmãos e amigos, que não existe noites escuras que impeçam o nascer do sol. Jesus é o sol da justiça que brilha em nossas vidas. Aleluia. De tal forma que o choro, irmãos, ele não é sinal de fraqueza. O choro é a linguagem da alma, de expressar os sentimentos para fora, as angústias, as emoções e tantas coisas. No entanto, mesmo em noites escuras, Deus trabalha. Você não está só nas suas noites de sofrimento, de medo, de angústia. Você não está só. Mesmo em noites escuras, Deus está lá. Eu me lembro que o salmista Davi, ele escreve Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, sombra e escuridão. Ainda que eu ande, eu não temerei, porque tu estás comigo. Mesmo nas noites turbulentas, mesmo nas noites escuras, mesmo nas noites de incertezas, de medos, de angústia, Deus está lá. O amanhecer chegará. E nós só devemos fazer como Davi, quando ele escreve Salmos capítulo 40, versículo 1, que ele diz: esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. A esperar com paciência, porque as noites escuras vai passar. Diga: vai passar. Vai passar. Você pode estar passando os piores momentos da sua vida, os piores desertos, as piores batalhas. Tenha certeza de uma coisa: vai passar. E você vai sair mais forte dessas noites escuras. Você vai sair mais maduro, mais madura. Você vai sair com mais experiência, com mais fé, com mais esperança. Porque Deus, ele vai te alimentando, vai te sustentando. Ele fala aqui, está dizendo para vocês, para mim, que tememos o nome dele, do Senhor. Nascerá o sol da justiça. E aí o nascer desse sol é limpo, porque o nascer desse sol traz esperança, o nascer desse sol traz fé, o nascer desse sol traz cura, o nascer desse sol traz alívio para os nossos corações. O nascer desse sol, irmão e irmã, faz desaparecer a escuridão que ainda está tenebroso no seu coração, colocando dúvida, colocando medo, colocando incerteza. É aquela voz escura que diz: não adianta, você não vai conseguir, não vai dar certo, você não vai vencer, você nasceu para sofrer, a coisa não vai dar certo para você, você não vai sair dessa.
a luz vai brilhar para dissipar essa treva. As noites escuras da sua vida têm um ponto final. Amém? Nesse ponto final é Jesus. Davi disse: quando eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu. Então hoje é o dia que Deus marcou para que o Senhor venha tratar com o seu coração, para que o Senhor venha tratar com a sua vida. E Ele te trouxe aqui para que eu possa dizer para você hoje: não importa quantas noites você já passou chorando, quanto tempo você já viveu em noites de choro, de angústia, de medo, de incerteza, dizer para você que o sol da justiça está aqui. E Ele é Jesus. E hoje Ele muda a tua história. Hoje Ele muda a tua vida. Hoje Ele traz uma nova perspectiva de vida e esperança para o seu coração. E por isso a mensagem é: não tenhas medo, vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Tenha fé, tenha confiança, diga glória a Deus. Querido Deus, aqui está esse teu filho, aqui estão essas tuas filhas, Pai, e que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite com um propósito. O Senhor sabe as angústias que essas pessoas têm passado, os medos, as noites escuras, de dúvidas, mas hoje o sol da justiça está brilhando nesse lugar. E hoje o Senhor vai lá na casa, o Senhor vai no lar, o Senhor vai nos relacionamentos, o Senhor vai nos negócios, o Senhor vai na empresa, o Senhor vai, Senhor, lá na loja, o Senhor vai lá no comércio, o Senhor vai agora, Senhor, visitar o CPF de cada um. E o Senhor vai começar agora a tirar as trevas. O Senhor vai começar a arrancar agora o medo, a dúvida, a sombra, aquilo que trouxe lágrimas, pavor, desespero até hoje, está sendo tirado agora em nome de Jesus. Pois em nome de Jesus nós quebramos todas as maldições que estavam sobre a sua vida e seu negócio.